O estudo do caminho e a natureza do vazio. Estudar o caminho do Buda é, em essência, estudar a si mesmo. Mas esse estudo não se trata de acumular conhecimento sobre quem somos, e sim de uma profunda investigação que nos conduz ao verdadeiro esquecimento de quem pensamos ser. Esquecer-se de si mesmo é um ato de dissolução do ego, que nos permite ser iluminados por todas as coisas à nossa volta. Essa iluminação não é algo que se possa adquirir ou possuir, mas um estado natural que surge quando deixamos de lado o apego ao corpo-mente, tanto nosso quanto dos outros. Nesse momento, todo traço de iluminação desaparece, e o que permanece é um vazio ilimitado, um campo onde a luz da consciência continua a brilhar sem obstruções. Desde que o Zen foi transmitido pela primeira vez, sua essência nunca foi o acúmulo de conhecimentos ou a formação de conceitos. O Zen não é uma doutrina para ser compreendida com a mente racional, mas uma prática que nos convida a descansar completamente a atividade mental. Ao cessar o fluxo incessante de pensamentos, alcançamos a verdadeira tranquilidade, que é o portal para o caminho. Estudar o caminho é uma expressão simbólica, usada para despertar o interesse inicial nos praticantes. No entanto, o caminho em si não é algo que se possa estudar. O estudo, por sua própria natureza, leva à retenção de conceitos, o que frequentemente nos desvia da experiência direta. O caminho é a verdade espiritual, algo que está além dos nomes e formas. Ele é, em sua essência, intocado pela linguagem ou pelos títulos que lhe atribuímos. Por isso, o caminho foi descrito como uma jangada que usamos para atravessar um rio. Uma vez que alcançamos a outra margem, a jangada deve ser abandonada. Da mesma forma, as palavras e os conceitos que nos ajudaram a compreender inicialmente devem ser deixados de lado para que possamos experimentar o caminho diretamente sem número obstruções mentais. O vazio e a cessação do dualismo. Para trilhar o caminho, é necessário abandonar todas as ideias e conceitos que acumulamos no passado. Devemos trocar todo o conteúdo de nossas mentes pelo vazio. Esse vazio, no entanto, não é um simples nada. É o vazio do Tathagata, um estado onde não há lacunas, divisões ou distinções. É um campo de unidade onde tudo se dissolve, e todas as coisas se revelam como aspectos de uma única realidade. Por isso, o caminho não se trata de adicionar algo à nossa experiência, mas de subtrair, de desapegar-se de tudo o que não é essencial. Quando abandonamos as discriminações e os julgamentos, alcançamos um estado de quietude. Esse estado é chamado de sem-mente, onde não há atividade conceitual ou dualista. O mestre Huang Po ensinou: permaneça vazio. Deixe que a compreensão surja naturalmente, sem esforço, sem apego a formas ou ideias. No silêncio da mente, tudo se torna claro. A natureza do grande caminho. O grande caminho não é difícil. Para aqueles que não têm preferências. Thinkan. Essa simplicidade, no entanto, não é fácil de alcançar. As pessoas frequentemente tentam compreender o caminho através do intelecto, mas essa abordagem apenas as afasta da verdade. O propósito do ensinamento é parar o pensamento, não alimentá-lo. Quando a mente está livre de conceitos, surge uma compreensão repentina, um insight que não pode ser explicado em palavras. Esse é o verdadeiro entendimento. A mente clara, imóvel e vazia. A prática do vazio. Para atingir esse estado, é necessário seguir algumas práticas essenciais. Libertar-se das impressões externas. Não permita que os sentidos sejam dominados por formas externas, pois isso obscurece a mente. Abandonar distinções entre isso e aquilo. Pare de dividir a realidade em opostos. Tudo é uma única essência. Evitar discriminações entre agradável e desagradável. As experiências não têm valor intrínseco além daquele que a mente lhes atribui. Abandonar a cogitação mental.
Não analise, não julgue, apenas seja. Quando a mente deixa de criar conceitos e divisões, ela se torna como madeira ou pedra, imóvel, mas repleta de potencial. Nesse estado, surge o verdadeiro silêncio, e o portal do caminho se abre. A verdade do vazio original. A verdadeira natureza de todas as coisas é clara, brilhante e imutável. Mas, devido aos nossos desejos, aversões e ilusões, obscurecemos essa verdade. Os fenômenos surgem e desaparecem de acordo com causas e condições. Quando a mente se apega, eles parecem reais. Quando a mente se solta, tudo se dissolve. Por isso, os sábios não tentam eliminar os fenômenos, mas a mente que os cria. Como disse um mestre Ch'Ang, rompa o caminho da fala e destrua o lugar do pensamento. A mente vazia é a essência do Buda original. Esse estado não é um vazio comum, mas um campo repleto de paz, luz e bem-aventurança. É o Dharmakaya, a verdadeira natureza de todos os seres. O despertar final. Aqueles que desejam compreender devem abandonar todas as discriminações e julgamentos. Não procurem respostas fora de si, pois a verdadeira pérola está em sua própria testa. A verdade não está em palavras ou conceitos, mas na experiência direta da mente vazia. Quando os pensamentos cessam, tudo se torna claro. Quando não há discriminação, surge o verdadeiro vazio. Esse vazio não é o nada, mas a plenitude da verdadeira natureza do Buda. Permaneça vazio. Desperte de repente e profundamente para a paz, a luz e a liberdade da sua essência original.